Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de domingo para mais um vídeo do canal Inspire-se, e eu espero que você esteja já aí no seu celular, vendo o YouTube, vendo este vídeo, porque sempre como eu digo, não é o Emerson, não é doutrina humana, é palavra, e a palavra nós não podemos ir contra, porque afinal de contas eu digo que quando Jesus fala assim, que se permanecermos na palavra, é porque é necessário que entendamos. Não é o meu entender, não é o meu conhecimento. O meu conhecimento vem do céu, o meu conhecimento vem de Jesus. O seu também. E todos nós somos ungidos por Deus. Não existe essa coisa de, o meu pastor é ungido. Não, somos todos ungidos, porque Deus amou o mundo. Então isso é muito importante também. Amém? Para você que está passando aqui pela primeira vez, se você no final deste vídeo sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Porque afinal de contas esse canal tem crescido, porque eu acredito que existem pessoas que querem, e quando ouvem alguma coisa aqui, descobrem a verdade e começam a realmente viver uma coisa que as igrejas, os ministérios não pregam, a verdade. E é muito ruim quando você prega uma verdade e as pessoas vêm e dizem assim, você está na heresia, você acredita numa coisa, eu acredito em outra, dá vontade de falar para uma pessoa assim, mas peraí, quantos Jesus nós temos? Pelo que eu saiba, Jesus é só um. Então, se eu estou falando algo aqui da palavra, é da palavra de Jesus. E na semana passada, quando eu preguei sobre divergências, é justamente sobre isso. As pessoas estão tão cegas nessas seitas, ministérios, seja lá como chamam, que acreditam que, se você acredita numa coisa, ou acredita em outra, e não prestam atenção na palavra. Porque quando nós prestamos atenção na palavra, descobrimos isso que eu sempre falo. Não é o Emerson, não é teologia, não é pastor, não é líder, não é ninguém, é Jesus Cristo. E falar de Jesus Cristo machuca as pessoas, machuca. Porque simplesmente, gente, todos acham que vivem algo incrível, verdadeiro nesses templos construídos por um monte de homem, tudo uma mentiraiada, os líderes só querem dinheiro, as igrejas só falam em dinheiro. Aí coloca um monte de gente nas ruas. A palavra fala o quê? Não sejamos como os hipócritas e fariseus que vão para as ruas, sapateando, gritando. Ou então quando fala assim, se você está fazendo alguma coisa para aparecer para os outros, então você não está na verdade. Então quer dizer, a palavra ela é substancial. A palavra tem tudo que nós precisamos para entender Jesus. Não entender um líder, não entender o Emerson, não entender o teólogo. Não. E é muito triste quando ouvimos as pessoas falarem assim, porque o meu pastor, a minha igreja, o meu ministério... Para com isso, gente. Jesus não falou absolutamente nada sobre essas coisas. Nada. É igual quando eu vou em alguns lugares e o líder está lá usando coisas de judeu. Aí você fala, será que ele entendeu que o judeu foi o povo que matou Jesus Cristo? Que as muralhas lá do Muro das Lamentações não são nada cristãs? Jesus não passou por ali, pelo que eu lembro. Pelo muro. E nem ficou lamentando. Amém? Mas vamos lá. Para você que já é inscrito, eu sempre digo o quê? Pega o seu papel, pega a caneta... Escreva os textos que vamos trazer aqui, aí depois você vai e pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que esse homem trouxe aqui para nós, o que o Emerson trouxe aqui para nós, é verdadeiro? Bom, primeiro que se você conhece a palavra, você nem vai precisar perguntar muito para o Espírito Santo, porque você vai entender. Agora, se você ainda é novo numa caminhada com Jesus e quer tirar todas essas suas dúvidas que muitas vezes... os líderes mais complicam sua cabeça, pede para o Espírito Santo. Por quê? Jesus ele falou lá em João que o Consolador, o Espírito Santo que ele nos deixaria, ele nos faria lembrar e nos ensinaria tudo que Jesus fez e nos ensinou. O problema das pessoas é que elas não querem aceitar Jesus. Elas querem aceitar todas essas coisas faladas ali nos púlpitos, nesses lugares, e não querem ouvir Jesus. Por quê? Quem está falando isso é o Emerson, não é Jesus. Mas eu tenho como obrigação apresentar para as pessoas que estão no engano a verdade. E hoje eu vou trazer um texto muito importante. Amém? Anota aí então. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 9. E o Espírito Santo pediu para eu ler alguns versículos, desde o primeiro. Então eu quero que vocês prestem muita atenção
porque o que o Espírito Santo me trouxe foi algo muito importante, que eu sempre vivo falando aqui, inclusive, mas eu quero trazer hoje de uma outra maneira, que é a maneira como o Espírito Santo me trouxe claramente. Amém? Então vamos lá, Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu sempre digo nas minhas Bíblias, eu acho que não é de todo mundo, tem sempre um subtítulo, né? Então vocês já sabem que esse texto vai falar sobre o quê? A conversão de Saulo, né? Que Paulo era Saulo antes, perseguidor de cristãos, né? Matava cristãos. Mas vamos lá. Tudo bem? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali ele encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu. Vou mudar a página aqui, gente. Aqui eu estou com o ventilador ligado, que está muito quente. Então tá, deixa eu até tentar mudar aqui um pouquinho a direção para ficar menos... Então vamos lá. Ele ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, aos sacerdotes, aos judeus e aos fariseus. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, perdão, gente. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caíram dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Amém? Por que o Espírito Santo me trouxe essa palavra sobre Saulo? Porque Saulo perseguia todos aqueles que amavam e criam em Jesus. Matava, levava como prisioneiro, judiava. Obrigado, amor. Dá licença, gente. Só que a partir do momento em que ali, naquele lugar do deserto, ele foi deixado cego, ele não entendeu muito bem.
E esse momento é o momento que o Espírito Santo pediu para dizer para vocês, ó, existem muitos cegos. Isso é nítido. Existem muitos cegos. Só que quem está conduzindo esses cegos são esses líderes, esses ministérios, essas seitas que misturam o antigo com o novo, que misturam a vida com Cristo com a vida com o judeu. Mas as pessoas continuam a idolatrar aquilo que os leva para um caminho contrário. Saulo, todo mundo sabe que logo depois se tornaria Paulo, quando ele entendeu que havia um Jesus que podia todas as coisas, ele se prostrou. E Jesus, quando falou com Ananias, já sabia que precisaria fazer com que Saulo voltasse a enxergar, para ele poder entender que ele deveria o quê? Como Jesus disse aqui, sentir as mesmas dores. Sentir dores por Jesus, morrer por Jesus. Mas hoje o que nós vemos é as pessoas querendo morrer pelos seus ministérios. E aí eu pergunto para você, vem aqui na Bíblia e fala para mim onde Jesus falou que nós temos que viver em templos construídos por mãos de homem. Vocês vão falar que eu sou mentiroso, que eu creio nisso e você crê em outra coisa, você pode falar o que você quiser, mas a verdade é uma só. Quando Jesus disse, ide e pregai a todos os povos, todas as nações, ele falou assim, ó, ide construir igrejas, construa ministérios. Aí no seu ministério você põe todo mundo lá para trabalhar para a igreja, para fazer isso. Tipo assim, sabe, são coisas inexistentes. Nós precisamos falar de Jesus para o povo de uma forma simples. E não ficar pedindo dinheiro, fazendo campanha, fazendo isso, aquilo. Não, tá errado. Se você que está aí do outro lado aí, está assim, falando assim, Emerson, eu não vou nem comentar nada com você, porque eu sigo lá o negócio lá, e você segue outro, tá errado. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e vida, como é que posso eu seguir Jesus e você seguir outro Jesus? Para com isso, gente. E aí quando a gente vai para a história de Saulo, né, que foi o Espírito Santo pediu para eu trazer aqui para vocês, naquele momento, quando as escamas caem, eu quero comparar com aquele véu que o próprio Paulo, né, que era Saulo antes, quando Paulo escreve sobre isso. Quando ele fala, olha, só será tirado este véu quando eles se converterem a Jesus Cristo. Só que para mim, eu até falei para minha esposa outro dia, não adianta a gente querer falar sobre Jesus se a pessoa não quer ouvir. Vocês até me perdoem, eu não perco mais o meu tempo tentando falar para as pessoas de Jesus se a pessoa já me cortar. Por quê? A pessoa muitas vezes tem que acontecer como Saulo. Sofrer por uns tempos, de repente estar vendo, daqui a pouco ficar cego ou perder alguma coisa que é importante para ele, para depois ainda tentar olhar para Jesus. Aí você pode dizer assim, Emerson, mas isso que você está falando aí não é o que eu estou falando, é o que está na palavra. Se você está numa dessas malditas seitas, como dizem, mistérios e tudo mais, e eles estão pregando Velho Testamento com o Novo, mostrando... Gente, cai fora. Caia fora. Eu sou bem sincero. Caia fora. Por quê? Porque nesses lugares, hoje em dia, inclusive até eu estava falando com minha esposa, eu acho que vou ter que fazer um vídeo de novo sobre Carnaval da Bola de Neve. Você entende? Eles vão fazer coisas para chamar a atenção das pessoas para dentro, não para falar de Jesus, mas para falar de dinheiro, benefício próprio, prosperidade. Aí ficam com essa coisa de ficar montando grupos para fazer o bem-estar dos outros, que não funciona de nada. Eu vou até trazer o texto aqui para vocês, que fala sobre essa questão. Anota aí, livro de João também. Se você tenta fazer as coisas para Jesus
dizendo-se em nome de Jesus, para aparecer para os outros, você não tem o Espírito Santo em você. Você está querendo aparecer para os outros. Então quer dizer, o que está na Bíblia então não serve para você? O que Jesus fala quando ele fala assim, ó, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Então você prefere ser discípulos do pastor da igreja, o presidente, que o pastor é cara, uma bênção, fez uma igreja incrível e tem... Não. Aí você não ama Jesus, desculpa. Porque hoje, por exemplo, quando nós vamos em muitos desses lugares, as pessoas nem falam de Jesus direito. Quer trazer psicologia disso, quer trazer psicologia daquilo, quer falar sobre um monte de coisa que é totalmente desnecessário. Se preocupe primeiro com as coisas do céu e depois com aquilo que é da... E deixa quieto o que é da terra. Mas as pessoas insistem. E se você falar isso para algum desses dos... Nossa, o cara briga com você, ele vai brigar comigo. Ele vai falar, meu, você está falando mal da minha igreja, que não sei o quê. Cara, eu não estou falando mal da sua igreja. Para mim, a sua igreja não faz diferença nenhuma. A sua igreja para mim não importa. Porque se você está indo para o inferno, ouvindo aquilo e vivendo aquilo, é problema teu, não é meu. Eu não critico ninguém aqui, eu apenas falo a verdade. E se eu critico porque eu sou falho e pecador, é porque também eu não concordo. Como você não é obrigado a concordar comigo. Mas como eu digo, o que eu trago aqui para vocês é palavra. Jesus falou o quê? Eu tenho que falar isso toda hora, né? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Onde está a verdade? Nele. Eu sou o caminho, verdade e vida. As pessoas que estão por aí estão escolhendo o atalho, a mentira e a morte. Aí não adianta o crente falar do católico, falar do protestante, falar do espírita. Por quê? Também estão vivendo embaixo de doutrinas humanas cheias de demônios. O que mais as igrejas querem hoje em dia? Teu dinheiro, a tua atenção, o encher as igrejas com pessoas que muitas vezes nem sabem muito bem quem é Jesus. Aí você fala assim, não, vai ter é que daí tem um curso, tem uma palestra, eles vão falar aquilo que eles querem. Eles vão falar aquilo que vai envolver a pessoa. Jesus, quando ele falou, olha, quando o Espírito Santo vai te ensinar e fazer lembrar o que eu fiz, eu entendi isso por quê? Porque, tipo assim, não adianta eu viver e achar que eu tenho respostas para tudo. Eu não tenho. Gente, eu falo sempre isso nos vídeos, você sabe, eu sou podre, eu sou falho, eu sou pecador. Todos os dias eu peco em pensamentos, atitudes ou em palavras, todos os dias. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém. Ah não, pastor Emerson, mas você é pastor? Não, para com isso, esquece o pastor, me chame de Emerson. Só isso, eu sou como vocês. Eu não sou melhor, eu sou ungido porque eu sou pastor. Para com isso. Para com isso, gente. Seja como Saulo. Quando Saulo fica cego e depois ele volta a enxergar, aí ele entende, porque ele ouviu quem? Ele ouviu Jesus falando com ele. Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? E aí ele ficou cego por 3 dias. E Jesus mandou Ananias lá para tirar a cegueira, as escamas, ou então para tirar o véu. É muito claro isso. O tirar as escamas dos olhos de Saulo e fazer ele voltar a enxergar é a mesma coisa que lá no testamento lá de Jesus Cristo, né? No Novo Testamento, como podem chamar, 2 Coríntios 3, Paulo fala, só se converterão a Jesus Cristo quando o véu cair, porque até então, quando Paulo prega isso, o que ele quis dizer? Olha, eu fiquei cego uma época, como se houvesse um véu nos meus olhos, mas depois Jesus retirou este véu, as escamas, e eu pude ver a verdade. E é isso que Paulo fala ali.
As pessoas só se converterão a partir do momento que não tiver mais a visão totalmente cegada pelos líderes, pelos ministérios, pelas seitas, ou o que quer que seja tudo isso. Primeiro, porque a palavra diz claramente, Deus não habita em templos construídos. E por que Deus não habita em templos construídos de mão de homem? Porque lá dentro dos templos construídos por mão de homem, existe apenas pessoas cegas. E que ainda insistem em dizer que ali naquele lugar é cheio de bênçãos. É igual quando eu vejo muitos esses ministérios blá 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 aí, falando que está tendo libertação, está expulsando demônio. Você sabe que a pessoa não está nem com o demônio. Nem com o demônio está. Por quê? Porque não é assim da maneira que eles mostram na TV, não. Não é da maneira que eles mostram lá nos púlpitos, a pessoa... É muito diferente. Então, gente, precisamos pedir apenas que as pessoas conheçam Jesus. A minha maior alegria é poder transmitir a vocês aquilo que Jesus fez por mim. A minha maior alegria é saber que eu não estou mentindo para mim mesmo, vivendo dentro de quatro paredes, exaltando um Deus que nem é Jesus Cristo. Que nem é Jesus Cristo. Vamos lá? Vai aí para 1 João. Vamos para 1 João. Já vista está péssima, né, gente? Vamos lá, 1 João. Primeiro João, capítulo 5, diz assim, o subtítulo diz, crer no Filho de Deus. O Espírito Santo... Gente, é o que eu falo, tá? Você pode não acreditar em mim, mas tudo que eu trago aqui para vocês não é porque eu faço esboço, porque eu fico pensando, porque não, o Espírito Santo traz. E agora eu só ia trazer o texto lá de Atos e o Espírito Santo já emendou com esse outro texto. E olha o subtítulo que tem aqui, crer no Filho de Deus e não crer no homem, né? Não crer nesse monte de pastor. Não, e vocês acham engraçado? Aí os caras se autodenominam apóstolos, bispos. Tem uns que falam que são sacerdotes, gente. Sacerdotes são sacerdotes judeus. O judeu é o povo que matou Jesus Cristo. Aí eles vão na palavra, não, mas aqui na palavra, diz assim, ó, muitos foram feitos para bispos, outros para pastores, outros... Gente, mas aquilo, está claríssimo que foi na época, naquela época. Vamos lá. A partir do versículo 6. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é verdade, o confirma com seu testemunho. Aí eles pegam esse texto da água e falam que você tem que consumir a água que é não. Quando Jesus fala assim, ó, para a mulher lá, ó, essa água, se você tem sede, você vai tomar da minha água e não vai ter mais sede. Não está no Velho Testamento, está no Novo, tá? Então não tem nada que ficar pegando água não sei aonde. Aí o que diz mais aqui, olha. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda maior valor. O que ele está dizendo aqui, ó? Se os caras acreditam em testemunho humano aí desse monte de pastor que tem por aí, como não acreditar no testemunho de Jesus? E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. Que é o que acontece dentro desses ministérios. Desvia-se totalmente a direção de Jesus Cristo para pregar aquilo que eles acham ser certo. E no final,
amaldiçoar a vida das pessoas, dizendo que se a pessoa não der, não receberá de volta. E não adianta falar assim, não, lá no meu ministério ninguém fala assim. Fala, sempre diz assim, vamos para o momento de dizimar e ofertar, ou vamos dar para Deus, ou compre o livrinho aqui, compre isso aqui, não. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Hoje o que nós mais temos são mortos. Por que mortos? Porque quem está dentro desses ministérios está morto, andando como um zumbi. Acreditando que aquilo que está ali dentro é bom, acreditando que aquilo que está ali é bom, acreditando que o que estão vendo é bom, o que estão fazendo tudo é errado. É a mesma coisa quando você vê o texto, olha, não sejamos como os hipócritas, ou os fariseus que vão para as ruas, para as avenidas, ficam gritando, se mostrando para chamar atenção. Não. E é o que mais acontece. Aqui perto da minha casa, aqui, não sei que ministério é, não me importa, porque eles ficam ali perto do supermercado, ali, montam uma tenda e fica lá falando para a pessoa ir ali naquele lugar, mas estão fazendo o quê? Uma algazarra. Assembleia de Deus é alguma coisa, tá? Sempre tem a tenda escrita. Gente, não me importa, porque ali são pessoas mortas. O que está escrito aqui, ó? A vida, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por quê? Se permanecer na palavra de Jesus, você terá vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas as pessoas acreditam e creem no homem. Eu não peço para ninguém crer em mim, porque é como eu falei, eu sou igual a você, eu sou podre. O que eu quero fazer aqui é transmitir a você uma verdade para que você busque a resposta pelo Espírito Santo e você descubra e fazer, uau, tudo o que o Emerson pregou aqui é verdade. Porque não é dele, não é teologia, não é contexto. As pessoas, os líderes usam muito a palavra contexto. Não é contexto. Não é o Emerson, é Jesus Cristo. Quando eu preguei na semana passada sobre divergências, até então o Espírito Santo ainda não tinha saciado a vontade dele de que eu trouxesse mais alguma coisa para explicar. E quando ele me trouxe a questão de Saulo, a cegueira de Saulo, para depois entender Jesus, ouvir Jesus, e depois mais à frente ser chamado de Paulo, e ser um dos discípulos, dos apóstolos mais importantes da Bíblia. Porque ele escreveu os principais livros, digamos. Não desmerecendo aos outros apóstolos que fizeram sua parte. Mas Paulo foi o 13º apóstolo, o último, diferente do que esses mentirosos, eu sou apóstolo, eu sou bispo, Para com isso, gente. Paulo foi o último apóstolo. Ele foi o 13º apóstolo. E aí, ele antes era perseguidor de Jesus. Depois, o próprio Jesus já sabia disso, que ele será muito importante. E foi o que aconteceu. Quando Saulo se tornou Paulo, ele se tornou o mais importante apóstolo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a verdade, não é o Emerson. Mas você fala para mim, Emerson, você pensa numa coisa, eu penso em outra. A salvação é individual. E eu, como eu falo aqui, o Espírito Santo está me trazendo sobre a cegueira de Saulo, para que também as pessoas se libertem deste véu e abram os olhos para a verdade e não vivam mais mentiras. Só que até falei para minha esposa hoje, que adianta a gente falar de Jesus? Se muitos dão mais importância para aquilo que está lá dentro. Para com isso, gente. Depois, um dia, no grande dia, quando Jesus fala assim, afaste de mim, você vai falar o quê? Não, vai lá no meu ministério que o pastor lá falou que eu sou bênção. Está errado. Olha aqui tudo que a palavra fala. Olha tudo que a palavra de Jesus Cristo fala e compara com aquilo que é pregado nesses ministérios, aceitam o seu nome.
Preste atenção, gente. Preste atenção que quando eu falo aqui nos meus vídeos, não é o Emerson, não é teólogo, não é pastor, não é nada. É apenas alguém usado pelo Espírito Santo. Eu não desvio nenhum momento do que está na palavra, porque eu não posso. E nós vivemos o que? Mateus, Apocalipse. Aí o cara vai lá, prega João, daqui a pouco ele está lá em Reis, em Gênesis, em Malaquias, em Jó, pelo amor de Deus. Aí eu pergunto, onde está a verdade nisso? Em lugar nenhum. Primeiro, como eu falo, Jesus falou o quê? Permanecer na minha palavra serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus falou antes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde está e quem é a verdade? Jesus. E aí as pessoas ficam lá pregando de Gênesis a Malaquias como se fosse, uau, incrível. Então, gente, por favor, não olhem para o homem Emerson. Não olhem para o meu maior desejo, que eu quero, é que você acredite naquilo que Jesus falou. Porque eu não vou falar absolutamente nada que esteja fora. Está tudo aqui, ó. Palavra de Jesus Cristo. De Mateus a Apocalipse. E eu não preciso vestir roupa de judeu para aquele negócio. Ou pôr uma roupa, um terno, para falar que... Você vê tantos... Os caras colocam um terno... Mas o que vivem de Jesus não vivem nada. Nada. Doutrinas humanas, desnecessárias. Quer que eu fale aqui? Ó, Paulo falou aqui, ó. Vamos lá. 1 Coríntios. O mais importante é o amor. Aqui, ó, subtítulo. Meus concidadãos, eu tenho pena de vocês. Porque os judeus são o povo que nos perseguem e que mataram Jesus Cristo. E aí mais à frente, 2 Coríntios, ele volta a fala assim, ó, os judeus, os israelitas, são aqueles que até hoje, quando se lê Moisés, há um véu. E esse véu só será retirado quando se converter a Jesus Cristo. Aí você vai, esses mistérios tem lá, a Arca da Aliança, 10 mandamentos, a foto do muro de Jerusalém das Lamentações, decorado com sinagogas. Ah, gente, pelo amor de Deus. Você fala que ama Jesus Cristo, mas você conhece Jesus? Lê aí. O Consolador, o Espírito Santo, vos fará lembrar do que eu fiz e disse e vos ensinará. Pede para o Espírito Santo, você tem total liberdade. Por isso que eu sempre falo o quê? Anote o texto. Vá para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo e pronto, acabou. Agora, se você está aí vendo o vídeo e você está dizendo que eu estou na heresia, porque eu sigo uma coisa, você pensa outra, eu penso uma coisa. Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Apenas gostaria muito que você abrisse os seus olhos para quem está e é a verdade de Jesus Cristo. Só isso. E eu, quando o Espírito Santo me traz, o Espírito Santo me trouxe o texto lá em Atos, depois me mandou aqui para 1 João, gente, incrível. Venha viver o incrível com Jesus. Pergunte ao Espírito Santo. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Olha, próximo vídeo, como eu digo, não tem data marcada, porque afinal de contas eu só vou fazer quando o Espírito Santo pedir. Só assim eu vou fazer, porque não adianta. Eu não vou pedir, não vou fazer nada que seja por mim. Vou fazer quando o Espírito Santo pedir. E eu espero que você se lembre, quando Saulo ainda era Saulo e ficou cego e ouviu Jesus, foi a partir daquele momento que ele conseguiu ver a verdade. Então eu espero que, se você está aí ainda cego ou com véu no rosto, que Jesus possa te fazer enxergar novamente. Porque afinal de contas, Ele é luz. E não é a luz que é falada lá no Gênesis. Era tudo treva. Que haja luz. Não. Pois Jesus deixa bem claro. Eu vim ao mundo para ser a luz do mundo. Não aquela luz. Amém? Bom, gente, muito obrigado por tudo. Você que está passando aqui pela primeira vez, ouviu, gostou, compartilha mesmo. Precisamos que você leve esta verdade para as pessoas, que você realmente esteja observando que Jesus está entrando na sua vida. Isso para mim é o mais importante. Eu não quero ser youtuber, não quero ser influencer, ou o nome que seja.
Eu quero apenas pessoas interessadas em conhecer Jesus Cristo, não interessadas em conhecer o Emerson. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Muito obrigado pela atenção. Um ótimo final de noite de domingo. Uma ótima semana. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Graça e paz e valeu. Até mais.